Olá meus amigos, uma boa tarde, bem-vindos ao canal Olho no Céu. Seu like é muito importante, seu joinha, sua inscrição. Observem essa imagem. Esse objeto ele estava sumido, porém ele retornou nesse ano de 2025, meus amigos. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, porque muitos de vocês não vão entender o que eu estou dizendo. Conforme o canal ele vai se expandindo, vão chegando seguidores novos, né? Então os seguidores antigos, né, claro, já conhecem muito bem essas imagens. Eu registrava essas imagens, inclusive, do site da SEC, porém consegui, né, acessar novamente, acessar essas imagens. Então vocês estão vendo um objeto muito estranho. Esse objeto, o que acontece? Acredita-se que, de tempos em tempos, surge um objeto de grandes proporções, ele abre a espécie de um escudo, como vocês podem observar. Só que essas imagens elas são de 2022, tá? Entre 21 e 2022. Foram registrados por telescópios, né? Estéreo A e estéreo B. Já vou explicar inclusive o funcionamento desses telescópios. Então esse objeto, o que as pessoas veem, as pessoas imaginam? Que essa grande estrutura, inclusive até mesmo lembra descrições bíblicas de Ezequiel, né, onde é falado que ele teve contato com entidades ou seres, né, a impressão que deu que Ezequiel entrou em contato com a tecnologia, que ele escreveu inclusive na Bíblia como uma roda rotacionando dentro da outra. Tá? Esse objeto, por isso que é importante vocês acompanharem o vídeo até o final, para vocês entenderem o ponto de vista, a colocação. Então esse objeto, já vou mostrar as imagens para vocês, de forma ampliada, né, com uma definição boa. Esse objeto ele parece ser um círculo dentro do outro. E mais interessante é que esse objeto ele surge quando a Terra estaria ameaçada por grandes emissões de massa coronal ou até mesmo na presença de cometas. Eu já mostrei muito isso aqui no passado. Quando houve diversas explosões solares, o objeto apareceu. Então foi, vamos dizer, coincidência, inclusive presença de cometas, como vocês estão vendo aqui na imagem, o planeta Terra, bem aqui, o planeta Vênus. Só que essa imagem ela é de 2021, 2022. Já irei mostrá-los as imagens atuais, tá? Desde janeiro até agora, que o objeto ele foi observado, ele está sendo observado desde janeiro. Porém, continue observando. Pronto, bem aqui. Inclusive até ampliei a imagem. Então vemos o planeta Vênus e o planeta Terra e um cometa. E aí o objeto ele coincide de aparecer, de ser registrado na presença desse cometa. Tá? Então, ou seja, os cometas eles são perigosos. Então, em 2021 cruzou esse cometa. Claro que sua cauda ela é repleta de detritos. Então, qual a impressão que dá? Que esse objeto protegeu a Terra contra a cauda desse cometa. Tá? Então, mais uma vez, observem. Temos aqui o planeta Terra e o planeta Vênus surge. Porém, o objeto ele vem aqui bem logo em seguida. Está dando para ver melhor, inclusive. Quando o cometa ele surge, o objeto simplesmente abre esse suposto escudo. Eu vou chamar esse objeto também de suposto, tá? E daí o cometa passa e logo em seguida o objeto ele começa a desaparecer. A NASA se pronunciou a respeito disso, porque quando esse objeto ele começa a sumir, depois que o cometa foi embora, coincide do objeto a desaparecer, dando a impressão que ele fez o trabalho dele e está se recolhendo e indo embora. Tá? O que a NASA fala a respeito disso aí? Para a NASA, esse objeto que vocês estão vendo não passa de um efeito óptico. Tá? Um efeito óptico, um efeito provocado quando Vênus e Terra aparecem no campo de visão, provocando um efeito óptico na lente. Tá? Então é questão de crença. Coloque nos comentários se vocês acham que isso pode ser uma espaçonave protegendo a Terra,
anjos do Senhor, anjos de Deus, vocês podem ir para o lado religioso, ou se vocês acham que isso é apenas um reflexo. Então, coloque nos comentários o que vocês acham a respeito disso, tá? E já vou mostrar para vocês o objeto agora nos tempos atuais. Então, novamente, aqui são imagens antigas, né, que eu resolvi colocar só para poder explicar. Então, quando ocorrem injeções de massa coronal, esse objeto costuma aparecer também. Tá? Essa imagem, quem trouxe aqui para o Brasil, eu acredito que fui eu, porque eu falei muito isso aqui, os vídeos subiram muito, né, 100 mil, 200, 300 mil visualizações. No exterior, né, como os Estados Unidos, México, né, o pessoal lá de cima já está familiarizado com esse tipo de aparição. Porém, aqui no Brasil, acho que foi o primeiro a falar disso aqui. De repente pode surgir outras pessoas falando, né? Mas acredito que o primeiro a falar disso aqui, trazer essas informações aqui para vocês foi eu. Bem interessante. Agora, como é que funciona a engenharia para registrar, para ter esse campo de visão? Inclusive, está dando para ver até mesmo a própria Terra. Tá? Observem essa imagem aqui, que eu separei para vocês, o Sol bem no centro. E os dois telescópios, tá? O Stereo Eye e o Stereo Behind. Temos aqui o Stereo Eye em vermelho e o Behind em azul. Tá? O Sol bem no centro, observe Mercúrio perto do Sol. Nessa linha amarela o planeta Vênus. Tá? Essa linha vermelha é a órbita do satélite ao redor do Sol. Que ele orbita os dois satélites, melhor dizendo, né? As duas espaçonaves orbitam ao redor do Sol como se fossem planetas. Tá? E nessa linha azul, né, a órbita do estéreo B, ou Behind, estéreo B de Behind, estéreo A de Horizon, né? E a órbita da Terra ali nessa cor azul claro. Então observe o campo de visão dessas espaçonaves que conseguem um tempo registrar o Sol e os planetas também orbitando o Sol. Então por isso que a distância de praticamente uma unidade astronômica, então por isso que tem um campo de visão bom para monitorar o Sol, os planetas, né, o trânsito dos planetas e também o plano de fundo, ou seja, as estrelas, galáxias, cometas. Né? Então essas espaçonaves elas têm um campo de visão muito bom. Então por isso, por exemplo, a Stereo Behind, ela consegue ver o quê? Ali o Sol, Mercúrio, Vênus. Tá? Então, como a Terra ela vai se aproximando, chegando aqui, já consegue observar a Terra, por exemplo. Então tem um campo de visão bom. Só para vocês entenderem a física do registro desses objetos. Como, por exemplo, a LASCO. Vira e mexe também, eu sempre mostro as imagens da LASCO C2, LASCO C3. Só que a LASCO ela já é voltada somente para o Sol. Para registrar o Sol em diversos comprimentos de onda, instrumentos em diversos comprimentos de onda, raio-x, raio gama. E já no caso das estéreo, né, tem uma finalidade, inclusive, de registrar não só o Sol, mas o trânsito também dos planetas, estrelas, enfim. Né? E, claro, sempre aparecem coisas estranhas no meio dessas observações, porque são ferramentas de acesso ao público. Né? Então o público começa a fazer especulações, porque realmente aparecem imagens extraordinárias. Eu já mostrei muito aqui, né, nos canais, tanto no canal no Céu como no canal Conexão UFO Brasil também. Né? Agora eu irei mostrá-los as imagens atuais diretamente da própria NASA. Meus amigos, o seu like, o seu joinha é muito importante. Compartilhem. Grupos ufológicos, religiosos, grupos científicos, compartilhem. Antes, quero fazer um agradecimento. Quem me falou desse objeto foi o Alberto Munhoz. Me lembro também que o Can é seguidor antigo, também me lembro que ele me comentou comigo nos comentários. Falou sobre isso nos comentários no canal Conexão UFO Brasil, que esse objeto tinha retornado, algo assim. Então, quero fazer um agradecimento aí ao Can e ao Alberto, que me informou sobre esse objeto, que apareceu novamente no sistema solar, né, que a NASA alega ser um reflexo. Porém, antes, eu irei mostrar uma imagem desse objeto, inclusive para quem não conhece, agora com uma resolução um pouco melhor. O objeto ele tem esse aspecto, né? Um aspecto que lembra uma roda dentro da outra. Então, por isso que as pessoas acreditam ser a roda
de Ezequiel, só está em inglês, né? Will, né? Roda de Ezequiel. Ele escreveu que ele observou, né? Ele teve um contato com seres que saíram de dentro de rodas que rotacionavam dentro da outra. Só que nesse caso esse objeto teria um tamanho muito considerável, talvez maior do que o planeta. Ah, mas por que daqui da Terra não vemos? Bem, é uma pergunta interessante. Se o objeto tão grande assim, influenciaria até na órbita dos planetas, arrastaria os planetas, teria uma gravidade gigantesca, e também nós veríamos esse objeto, né? Talvez esse objeto não estaria propriamente na nossa frequência 3D. Talvez seria isso. E os objetos, né, sabem muito bem que as câmeras conseguem registrar objetos que estão na frequência. Eu comento muito isso aqui. Então tudo isso são teorias, mas coloque nos comentários o que vocês acham. Né? Só que a imagem agora, muito, né, bem ampliada. Então eu não consigo entender que esse objeto pode ser um reflexo, porque tanto é que ele tem até a sombra, como você pode observar, ele possui o contorno da sombra aqui. Ó. Ele possui sombra, ou seja, o sol está refletindo nele. É como se fosse uma estrutura. Então é algo realmente muito louco, tá? Muito louco. Então a NASA, repetindo, a NASA, porque o sol com certeza está no outro sentido. O objeto ele faz até mesmo sombra. Dando para ver a sombra no contorno dos anéis, vamos dizer. Tá? Então a NASA, repetindo, alega que isso é um reflexo. Nada mais, nada menos do que um reflexo. Né? Agora as imagens atuais do objeto. Estou aqui diante do site da NASA. Bom, já no mês de janeiro esse objeto já estava ali, tá? Deixa eu ajustar para mês de janeiro. Para o mês de janeiro. 1º de janeiro de 2025. Só para vocês observarem o início da formação do objeto. Agora observem. Irei acelerar. Até o momento nada. Vemos apenas um planeta que provavelmente é a Terra. Porém, agora observem. Vamos ampliar um pouquinho mais. Porém, observem o objeto ali em formação. Começou a se formar. No decorrer dos dias, conforme os dias vai passando, o objeto vai se formando, entre aspas, novamente. Então, eu estou observando, depois que eu recebi essa informação, né, estou ali estudando esse objeto. Então, vocês podem observar que do nada ele surgiu, ele apareceu. E mais até o dia 28 de janeiro. Porém, estamos no final de abril, né? O objeto ele continua ali. Então vocês vão observar que sensacional. Agora irei alterar a data. Eu gosto de ampliar para todo mundo ver. É um costume que eu tenho. Vou alterar para fevereiro. Vamos direto para março, para não ficar um vídeo muito longo. Porém, a partir de março, o objeto ele começa a se recolher. O objeto ele está cada vez mais nítido. E daí o objeto central, ou seja, o objeto central, essas rodas, uma dentro da outra, ela forma esse escudo. E depois o escudo vai se fechando e o objeto vai embora. Dando a impressão que está executando algum trabalho. Então observem, está ficando mais nítido. E a NASA disse que isso é um reflexo. E agora o objeto está indo embora. Dia 16, até dia 16 de abril. E mais até o dia 16 de abril. Mas coloquem nos comentários o que vocês acham a respeito disso. Como sempre, o seu like, o seu joinha é muito importante. Repetindo, imagem de acesso ao público da própria NASA. Tá ok? Agradeço pela presença e até as próximas informações. Mas é que eu digo para vocês, né? A NASA, né? A NASA, os governos, eles sabem de muita coisa que nós não sabemos.
Isso aí é inocência, você acreditar que o governo lhe passa todas as informações. Seria muita ingenuidade. Com certeza também a inteligência brasileira, o governo brasileiro, as inteligências de todos os países, tem muitos arquivos de objetos influenciando em mísseis nucleares e por aí vai. Tá ok? Até a próxima!